Bom, Então, tá. Leão, começou agora o momento que todos esperavam. Vamos falar de Davi. Fãs de Hum, Davi desistiram do ex-BBB? Veja desabafo completo. O perfil QG do Davi postou uma série de stories no Instagram e expôs a preocupação com os rumos que Davi está tomando em sua carreira. E vou ler todo o relato aqui para vocês na íntegra. Faz algumas semanas que o primeiro pensamento do meu dia é Davi. É muito doido se envolver tanto com uma figura pública que a gente tem pouco acesso. É como se ele fosse parte da família. Me sinto todos os dias obrigada a fazer algo por ele. Não consigo compreender o que de fato aconteceu com Davi pós-BBB. Como um campeão do BBB 24 saiu do programa e aqui fora não foi montada uma equipe, um plano de carreira e estratégias. Não é possível que um jovem tão inteligente, carismático, focado, comunicativo e comprometido tenha simplesmente decidido a voltar para uma vida comum e aberto mão de oportunidades que o pós poderia oferecer para ele. Não quero aceitar isso. Desculpa, não quero acreditar nisso. Você hum. concorda, Leão? Você acha que obrigatoriamente a pessoa sai do BBB e precisa trabalhar com isso? Ou, assim, ele podia pelo menos aproveitar algumas oportunidades, fazia um dinheiro e depois fazia o que queria da vida, não? Exatamente. Mas o problema é que ele está no meio do caminho, né? Porque ele se expõe, então se fecha de uma vez, se quer levar uma vida comum. Né? Porque ele continua nas redes sociais e tal, e aí se expondo e fazendo bobagens. Né? E aí vai se queimando, quer dizer, vai queimando uma imagem que ele levou meses para construir lá dentro. Foi aquilo mais ou menos que eu falei ontem. Né? Eu concordo, porque sabe, ou vai estudar medicina de uma vez, mas sai da rede social, né? Vai para a sua vida, porque você não é obrigado a ficar se expondo, né? Mas ele está no meio do caminho, fica uma coisa híbrida ali, eu acho esquisito mesmo. Exatamente. A gente tem Né? aqui o outro print, tá? Do outro story. Davi passa uma imagem de homem forte, focado, independente, trabalhador, blindado, seguro, e acho que isso faz com que algumas pessoas esqueçam que ele é um ser humano. Um jovem de 21 anos que viu no BBB uma oportunidade de mudar de vida. Se pudesse falar com Davi hoje, eu diria: cara, você tem muito potencial. Você é completo, tem luz própria, sábio, inteligente. Para de se boicotar. Olha a base de fãs que você tem, esse engajamento. Você é grande, você tem talento. 3 milhões é troco, perto do que você pode e já poderia ter ganhado aqui fora. Usa isso a seu favor. Investe em você. Agora você tem dinheiro para isso. Vai para São Paulo, procura pessoas conhecidas na mídia que torceram por você. Pede orientação. Você precisa de ajuda, permita-se ser ajudado. E aí a gente tem eu, uma coisa, Leão, que é o seguinte: esse, essa escolha, né, do Davi de não ter uma assessoria preocupa muito os fãs dele, porque afinal de contas as coisas estão sendo levadas, né, de maneira assim amadora. E é um grande É, risco, né, Leão? exatamente. Ou você se profissionaliza e fica nas redes sociais, ou sai definitivamente e vai viver a vida como pessoa comum, que nunca participou de nada e tal, né? Que é meio complicado, eu acho meio difícil, mas é possível. Né? Então, eu acho que ele tem que, sabe, fazer uma escolha. Ou ele se profissionaliza, contrata uma equipe que cuide realmente da imagem dele, ou some. Né? Porque essa história de ficar, né, no meio do caminho é que eu acho muito, muito complicado. Está só fazendo mal para ele, para a imagem dele. Né? Enfim. E a gente tem a outra parte, né, que é assim, ó, o terceiro story. A última coisa que eu quero é ver você divulgando 1.000 jogos de azar e rifas. Você tem potencial e público para fazer muito mais que isso. Mas se você não quer construir uma carreira pública, se não quer as oportunidades boas que o BBB lhe trouxe, avisa. Seja honesto com você e com quem investe tempo para lhe engajar e te defender. São 7 meses de uma base forte de fãs construída. E essa base tem feito papel de assessoria de imprensa e assessoria de comunicação. Pessoas viram noites atrás de informações verdadeiras para justificar ou provar algo sobre você. Desde janeiro, pessoas torcem por você e querem ver a sua vitória. A gente já viu a vitória do BBB,
queremos ver também a vitória aqui fora. Caramba! É um. Exatamente. É o que eu falei, né? Tá? É isso. Quer dizer, ou então ele assume que ele não quer isso, né? E avisa os fãs: olha, fiquem à vontade, porque eu não quero mais nada de vida pública e tal. Ou ele continua na vida pública, mas aí assume uma postura profissional, né? Exatamente. E esses fãs também, né, fazem um trabalho chato, né, Leão? Que isso, de ficar defendendo. E a gente sabe como é que é, porque quando a gente fala do Davi aqui, sempre divide um pouco a audiência, né? Tem muita gente que não torceu para ele no BBB, mas que de alguma maneira torceu para ele aqui fora. Tem gente que não torceu para ele no BBB e acha que a postura dele aqui fora condiz com que essas pessoas acreditavam que ele fosse, né? Acreditam que ele seja e tudo mais. Mas realmente essa falta de profissionalismo, assim. E aí, é o que eu falo aqui e repito, eu acho que ele não tem nenhuma obrigação de seguir esse caminho. Assim como ninguém tem. Tem gente que não está interessada. E acontece, as ambições das pessoas são e devem ser diferentes. Eu acho só que ele está num risco ali, porque está patinando, eu acho que sabe, numa camada de gelo muito fina. Porque ao mesmo tempo que ele não quer, parece não querer se profissionalizar, e digo isso porque não tem uma assessoria e uma equipe, ele também quer fazer essas coisas, quer fazer publicidade, mas assim, publicidade de joguinho, sabe? A plataforma está pagando muito, enfim. E a gente tem mais uma parte aí do desabafo do fã-clube do Davi. Baixa a guarda, Davi. A gente tem visto diariamente sua vulnerabilidade. Você está perdido, não tenha vergonha de assumir isso. Se olhar com amor, você conhece a palavra de Deus, se reaproxima dele, investe na sua imagem. Para de sustentar a máfia digital. Vira o jogo. Não deixe a maior oportunidade da sua vida passar. Vai estudar e não é medicina. Vai estudar sobre a sua nova realidade, sobre o que fazer com ela, como lucrar de forma honesta com ela, vai explorar seus talentos, entender qual você encaixa mais e invista nisso. Procure ajuda, pelo amor de Deus. Essa coisa, né, o Leão, de procurar ajuda, de assumir que ele precisa de alguém, assim, é isso que a gente está falando, é procurar uma equipe, se especializar e tudo mais, de alguma maneira, né, melhorar a imagem dele, porque ele pode fazer muito mais dinheiro, o Davi tem muito potencial, mas está indo por um caminho errado e me parece que é só por uma questão de cabeça dura mesmo, assim, gente, família, não é equipe. Tem pessoas que trabalham com a família, mas aí é uma em um milhão que dá certo, que é minha irmã que gera a minha carreira, meu marido que gera a minha carreira. Você tem que ter, primeiro que para gerir a carreira de alguém, você tem que saber o que você está fazendo. A Raquel, por mais querida que ela seja, ela não é profissional em marketing, ela não é profissional em gestão de carreira, ela geriu a carreira do Davi enquanto ele estava no BBB. E só. Entendeu? A gente tem o exemplo da Juliette, né, que saiu do BBB e continua aí com todas as oportunidades, a garota propaganda disso, daquilo outro. Vocês acham que foram os primos da Juliette que administraram a carreira dela? Não. Ela entregou a carreira dela na mão de profissionais. Por quê? Chega um momento que você não sabe o que fazer. O seu jeito e tudo mais, o seu desenrolo, só te leva até metade do caminho. Você vai precisar de um profissional, você vai precisar... Sempre precisa daquela pessoa. Sabe quando o artista é muito querido, mas o agente dele é insuportável? Ele está fazendo o trabalho para o artista não precisar fazer. Ele está dizendo não, mas o artista já falou, olha, vai lá e diz não. Antes ele do que o artista falar. Então você tem que se blindar, né, Leão? É isso. Ele não quer se blindar, mas também quando recebe alguma crítica, não aceita. E tem uma informação que eu recebi ontem, que essa coisa de apostas aí que ele estava contratado, e que parece que ele estava ganhando 300 mil por mês, parece que cancelou o contrato por causa daquela brincadeira que ele fez com o Márcio Vitor, que remetia para um jogo concorrente. Né? Entrava lá no Márcio Vitor, quando ele fez aquela brincadeira, e aí quando entrava lá era um concorrente do patrocinador dele, do anunciante dele. Então parece que eles romperam o contrato com ele. Então, quer dizer, uma coisa bem amadora mesmo, né? Como é que você vai brincar com uma coisa sabendo que é contra o seu patrocinador? Né? É complicado. E já Então era. é falta de orientação mesmo, né?
já começou errado, porque era uma publi não sinalizada, publicidade tem que ser sinalizada, isso aí você não pode fazer, porque o CONAR não aceita, apesar de não ter uma fiscalização, né, tão forte ali. Mas, enfim, muito potencial que, né, e eu acho também, Leão, tem o seguinte, essa janela de ex-BBB, ela dura até a próxima edição. Você tem que É, se estabelecer durante esse aí 1 ano, menos de 1 ano, né, em que o programa não está no ar. A gente tem casos de é. pessoas que conseguiram carreiras gigantescas, a Grazi Massafera, a Sabrina Sato, o próprio Gil do Vigor, que eu acho um case de sucesso maravilhoso e vai se É. reinventando, ele tem o trabalho dele incrível, né, ensinando sobre educação financeira, a Juliette, que investiu na carreira dela de cantora, e aí as O pessoas podem Jean gostar ou Willis não. O Jean Willis, entendeu? foi A por um gente outro tem vários caminho. exemplos de É, pessoas que se estabeleceram. Mas isso aí, a Grazi, o Jean, por exemplo, e a Sabrina, a gente está falando de uma outra geração de ex-BBBs. é. O Davi e todas essas pessoas que estavam na edição dele, o tempo vai passando muito rápido, gente. Porque assim, você se apega a um participante agora e daqui a pouco já estreia um Estrela da Casa, você já esqueceu do BBB. Aí estreia alguma coisa, aí estreia o próximo BBB, você já esqueceu. É o tempo de se estabelecer, usar aquela comunidade que você criou ali durante o programa e de alguma maneira, né, fidelizar aquelas pessoas, né, Leão? Por mais que algumas pessoas Exato. sempre sigam, mas seguir não Mas significa que você vai ter seguidor, não significa que você tem dinheiro. Você precisa de um contrato, de isso. uma publicidade, né? Exato, precisa trabalhar. É. Você não entrou no BBB, se mostrou, se expôs para nada. Você entrou com uma finalidade. No caso dele era fazer faculdade de medicina, mas para isso ele precisa de dinheiro, né? Apesar que ele ganhou a bolsa e tal. Mas a gente sabe que estudar medicina não é barato. Então ele precisa de patrocinadores, precisa de dinheiro. E precisa se profissionalizar para isso. Senão não vai ter. E já o tempo está se esgotando. Exatamente, exatamente. Bom, vamos seguir e vamos falar de Mari Gonzalez.